E aí pessoal, tudo bem com vocês? Danilo aqui de novo, fazendo aqui um encontro com vocês semanal da Crisma. Como é que vocês estão, meus crismanos? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Certo? O pessoal também que me acompanha por fora aí no Facebook aí, nas postagens que a gente faz da vida aí. Como é que vocês estão? Tá tudo bem também? Espero que todo mundo esteja bem, na graça de Deus ali. E que estejam saudáveis aí nesse período de pandemia que a gente está enfrentando. Nesse encontro de hoje, né, a gente vai continuar dando esses pequenos passos com relação ao creio. E agora a gente vai falar sobre o Pai, né? Creio em Deus e um Deus que é Pai, né? Então a gente vai falar um pouco da Santíssima Trindade, né? Tentar entender um pouco, né, daquilo que a igreja nos passou, né? Bem de leve também, né? Não é nada tão aprofundado, mas um pouco mais ali para a gente conseguir aprofundar um pouco melhor nesse grande mistério, assim, do centro dos mistérios da Igreja Católica, né? Antes de começar o nosso encontro, então, vamos fazer aquela oração. Inspirai, Senhor, das nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. rogai por nós. Então vamos começar então já falando direto da Santíssima Trindade. Por que a Santíssima Trindade é muito importante? Porque ela realmente é o centro, né? De todos os mistérios que a gente tem dentro da igreja, a Santíssima Trindade é o centro desse mistério, né? Por quê? Porque é nele que mora todo o nosso relacionamento com Deus e como é que Deus se revelou até nós, né? E no início da vida cristã a gente já começa assim, né? Não sei se vocês já participaram de um batizado, por exemplo, né? Batizado a gente começa sempre relembrando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando a gente vai até a igreja, a gente faz o sinal da cruz, né? Se você for um católico que está ali firme e forte ali, você faz o sinal da cruz quase em todo momento. Na hora que vai comer, na hora que termina de comer, na hora que vai acordar, na hora que vai dormir, na hora que acontece alguma coisa ali, alguma coisa mais básica, você fazer um sinal da cruz. Então o sinal da cruz é realmente uma coisa que está muito presente no meio de nós. E esse é o grande mistério mesmo do sinal da cruz, desse grande mistério da Santíssima Trindade, que é quando a gente consagra nossa vida, nosso coração, nossas ações, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse termo é no centro da igreja. E ele é muito importante para a gente conseguir o quê? Primeiro de tudo, entender, né, essa revelação que Deus nos faz, né? Primeiro que é um Deus que se revela, óbvio, né? Não é a gente que busca até Deus, mas é um Deus que primeiro se revela até nós. Depois ele permite que nós conhecemos Ele, e com esse conhecimento a gente vai entendendo cada vez mais da revelação e vai gerando cada vez mais conhecimento e assim por diante, né? É como se você conhecesse uma pessoa que você tanto ama. Você vai ter primeiro uma relação com a pessoa, você vai conhecer essa pessoa, né, se revela a você, né? Você de repente está ali conversando e fala, nossa, ela se apresentou a mim, nossa, que bacana. Então você vai conhecendo essa pessoa vai se revelando um pouco mais de você, que ela é para você, e você vai conhecendo mais a pessoa e vai assim por diante também. Assim como eu quero dizer, né? Assim como é uma coisa pessoal, né? Um conhecimento de você ter com uma pessoa, assim também Deus quer se revelar até nós, né? E a Santíssima Trindade, né? Deus, né? Ele, por fato de ser três pessoas, ele tem uma maneira muito específica de se revelar pra gente. E a igreja, durante vários anos, né, tentou se aperfeiçoar e realmente se aperfeiçoou, né, trazendo esse mistério, né, da Santíssima Trindade, um Deus que é único, só que em três pessoas. Para a gente começar a falar de Deus, então, a gente vai falar primeiro, claro, Deus Pai, né? Afinal, também é o nosso tema do nosso encontro. Deus Pai nada mais é que o nosso Criador, né? Deus Pai, ele é a fonte de toda a santidade. E ele também é o Pai de toda a criação. Então a gente consegue entender um pouco disso, né? O pessoal de Israel chamava Deus de Pai, tanto pela uma filiação divina, né? Deus instituiu aquele povo de Israel. Então, aquele povo de Israel, sendo instituído por Deus, ele chamava Deus de Pai. Nós também, né, mesmo sem a gente ser batizados na Igreja Católica, nós podemos chamar também Deus de Pai por Ele ter nos criado. Então, essa filiação
pela criação também existe. Mas só foi em Jesus, né? Quando Jesus veio, quando Jesus se revelou, a gente conseguiu entender também essa linguagem mais próxima, essa linguagem mais perto que Deus quer se aproximar da gente, que Ele é realmente um Pai, né? Ele é um Pai que supera todos os pais aqui na Terra, seja pai, seja mãe, né? O amor que Ele tem é infinito, é Ele que sustenta todas as coisas, está presente em todas as coisas, né? Em todas as coisas mesmo, né? Se alguma coisa existe, né? Se você fala com o seu gato, se você fala com o seu cachorro, se você alimenta um pássaro, você conversa com a sua mãe, né? Tudo ali, Deus está presente. É Ele que sustenta toda essa realidade. Isso é muito importante da gente entender, né? Porque muitas vezes a gente fala, né, que Deus não está presente. Algumas religiões falam que Deus criou e foi para lá e deixou a gente a Deus dará. Só Deus dará. Mas não é assim, né? Deus está realmente presente em todas as coisas que a gente tem. Um padre que eu gosto muito fala, né? Se Deus pudesse dormir, né, ele iria acordar e a gente não estaria mais existindo. Pode Deus dormir, a gente ia acabar. Então Deus está sempre presente conosco, sempre nos sustentando, né? Então isso é muito importante. E Deus é esse Pai que Jesus nos revela. É um Pai amoroso, um Pai que deseja fazer morada perto de nós, deseja fazer morada dentro de nós. Então esse relacionamento com o Pai é um relacionamento íntimo. Percebemos também de Jesus, né, agora partindo um pouco para o Filho, né? O Filho, ele é como o Pai, né? O próprio Jesus revelou isso, né? Sou como o meu próprio Pai. Então a gente vê muito se a gente quer conhecer a Deus Pai, a gente tem que conhecer a Jesus, porque Jesus é a revelação definitiva que Deus nos deu. Se Deus Pai queria se revelar ao mundo, Ele mesmo entregou seu próprio Filho. E quando Ele vai lá e se entrega ao seu próprio Filho, é como Ele também se revelasse. Porque quem conhece ao Filho, conhece ao Pai. Então isso é muito importante. Tem várias pessoas que falam assim, mas como é que eu vou conhecer a Deus Pai? Essa é a dica básica que eu dou para vocês. Conheça a Deus Filho. Conheça a Deus Filho, conheça a Cristo. E ali você vai conseguindo ter essa relação junto com o cara, com Jesus, você vai ter essa relação também com Deus Pai. Porque Jesus é o mediador nosso, né? Esse é o termo de mediação. Jesus é o nosso mediador que vai fazer essa nossa relação com Deus Pai. Então, se nós queremos chegar a Deus Pai, nós temos que ter essa relação com o Filho também. E o Filho, ele é consubstancial ao Pai, né? Consubstanciação eu vou falar um pouco mais tarde, daqui a pouco, ele eu falo para vocês melhor. Mas ele é inteiramente Deus, né? Mesmo sendo pessoas diferentes, ele é inteiramente Deus, completo por completo. E ele é da mesma substância do Pai. Então, nada de dizer que Jesus Cristo é um anjo, ou nada de dizer que Jesus Cristo ele é um santão, né? Ou um grande santo, ou não sei, alguma coisa além, mas não é Deus. Mas não. Jesus é Deus. Ele mesmo se revelou como Deus, tendo a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente também fala de Deus. Deus por inteiro, Deus por completo. Isso é muito importante que a gente lembre hoje em dia. Tem várias religiões que falam de Jesus como se Jesus fosse somente um grande profeta, ou como se fosse um grande reformador, ou como se fosse um grande santo. Não. Pegando palavras emprestadas do São João Paulo II, Jesus é muito mais que isso. É muito, muito mais que isso. Ele é realmente o todo, ele realmente é Deus. Falando sobre o Espírito Santo, ao subir aos céus, Jesus deixou para a gente mais um defensor. Mesmo ele falando que estaria presente conosco todos os dias, ele vai lá e envia mais um defensor para nós. E esse defensor nada mais é que o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, que também é consubstancial ao Filho, que consubstancial ao Pai, né? É Deus por completo, é Deus por inteiro. E Ele é que nos faz ser capazes, Ele vai, melhor dizendo, Ele vai gerando em nós a santidade que nós precisamos ter. Então todas as virtudes que nós precisamos, todas as boas, as bem-aventuranças,
todos os bons morais, os bons costumes que a gente precisa ter, que a gente precisa ter para relacionar com nós mesmos, termos para nos relacionarmos com Deus, termos para nos relacionarmos com o nosso próximo, todos eles vêm do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ser santo. Isso é certeiro, porque é Ele que é capaz de gerar em nós esse Espírito, essa santidade, esse grau de santidade. O Espírito Santo não é que... uma outra coisa muito importante também é que o Espírito Santo sempre esteve conosco. Né? Não é uma coisa assim que, não, olha só, Jesus quando subiu aos céus, ele foi lá, e aí foi a partir dali que o Espírito Santo começou a agir. Não, o Espírito Santo já começou a agir há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Desde o princípio. Se havia uma pessoa que tinha vontade de ser santo, é porque o Espírito Santo estava ali no meio dele. Né? Se Abraão teve a capacidade de olhar para Deus e entregar seu filho para ele, né? O filho único que ele tinha para ele, naquele pseudo sacrifício da cruz, né? Foi porque o Espírito Santo também estava agindo em Abraão. Né? Se Moisés foi capaz de ir até o faraó e lutar contra... ter aquela conversa com o faraó para poder resgatar o povo de Deus, é porque o Espírito Santo estava agindo também. Se os profetas falaram sem se cansar, é porque também o Espírito Santo estava no meio deles. Então o Espírito Santo estava com eles desde o princípio, desde o começo. E principalmente também, claro, né, ele agiu com relação aos apóstolos também. Então o Espírito Santo estava sempre agindo, sempre agindo junto com os apóstolos também, sempre agindo com os fiéis, sempre agindo com os santos. Somente com relação à ascensão, a igreja se moveu exatamente por causa do Espírito Santo. Por que é muito importante a gente dar esses pequenos relatos? É claro que eu poderia me aprofundar muito mais e fazer um encontrão nervoso de, de 5, 6 horas e ainda não seria suficiente. Mas é muito bom a gente pelo menos começar com isso. Por quê? Porque o mistério da Santíssima Trindade é um dogma. Né? É uma verdade que foi declarada pela igreja, que não pode ser, não tem como não ser verdade, e que a gente precisa estudar e se aprofundar para poder entender essa verdade. Como é que funcionou isso? Né? Lá no começo da igreja, já estava inserido esse contexto da Santíssima Trindade. Né? Aquela frase que existe, né? Deixa eu só ver se eu lembro. Aquela frase que fala no começo da oração eucarística, agora eu esqueci, mas que ele fala que ele relaciona Deus Pai por Deus Filho com o Espírito Santo. Né? Não sei se a Diana vai lembrar agora. Se a Diana lembrar, depois eu tento dar um jeito de colocar depois. Mas é uma frase que está desde o começo da igreja. Né? É uma frase tão antiga que o pessoal colocou na oração eucarística. Né? Então a gente percebe que essa coisa da Santíssima Trindade, esse dogma da Santíssima Trindade, já estava desde o começo, desde o princípio da igreja. Só que também havia várias possibilidades de erro. Né? Por exemplo, a gente via que havia pessoas desde da época da igreja antiga, da igreja católica antiga, que havia várias pessoas que não conseguiam entender por completo que Jesus era Deus, né? Se o Espírito Santo também era Deus, se o Espírito Santo vem de Jesus e não veio do Pai, se Jesus era realmente todo Deus, ou se era parte Deus e parte homem. Então havia várias confusões ali, né? Havia várias dúvidas ali. E nisso foi criado o quê? Vários concílios. Esses concílios foram aperfeiçoando esse conhecimento de Jesus, aperfeiçoando esse conhecimento do Espírito Santo, para poder chegar ali e fazer esse aperfeiçoamento também do conhecimento de Deus. Né? Então, de pouco em pouco, de concílio em concílio, o pessoal foi entendendo, foi se aperfeiçoando, né? E foi entendendo, se aprofundando cada vez mais nessa revelação, a ponto de que, né, a própria Igreja Católica começou a criar essas novas palavras para poder conseguir
entender esse conhecimento. Né? O que a gente aprende com isso? A gente aprende primeiro de tudo que o conhecimento de Deus não cabe na nossa cabeça. Não cabe na nossa cabeça a ponto de nós termos que criar novas palavras para a gente conseguir entender um pouquinho daquilo que Deus é. Então, quais são as novas palavras criadas? Né? Natureza, pessoa, né? Consubstanciação, né? Qual que é as outras? Tem a relação, né? Então, ali foram criadas palavras novas, né? É claro, tudo em latim, né? Tudo já lá no antigo, né? Não tenho, infelizmente, as palavras certas aqui, tudo foi feito em latim, né? Não tem esse conhecimento todo. Mas tudo em latim, né? Claro. Que foi criadas exatamente para poder fazer esse relacionamento nosso com Deus. Poder fazer essa relação com Deus. Esse é o tamanho do mistério quando a gente fala de Deus. Lembra lá atrás, nos últimos encontros, que eu falei, olha, o mistério de Deus não é uma coisa que cabe na nossa cabeça. Quando Deus revela o seu nome, né, ele revela o seu nome não revelando. Ele fala só que ele é aquele que é. Então isso é um mistério muito grande. A gente nunca vai chegar a entender por completo, pelo menos aqui na Terra, né, o que acontece, o que é realmente de fato. Né? A gente nunca vai conseguir entender toda a realidade. Então isso é muito importante que a gente entenda também que a igreja sabe disso. A igreja tem esse conhecimento disso. E sabe o ponto disso de criar novas palavras para poder abarcar esse conhecimento, para a gente conseguir entender mais ou menos como funciona essa relação, para que nós possamos ter essa capacidade de adorar a Deus, né, de uma maneira mais completa. Então a igreja tem essa consciência disso. Mas a gente conseguiu entender alguma coisa. Né? O que, por exemplo, a gente conseguiu entender? Que Deus, ele é uma só natureza. Quando a gente fala Deus, a gente não fala assim, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Não, a gente não pode falar isso. Porque a gente estaria falando que existem 3 deuses. Isso está errado. Quando a gente fala em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente fala o quê? Que existe um só Deus, uma só natureza, uma só essência, uma só substância. Todas essas palavras que eu falei aqui agora foram criadas por nós, criadas pela Igreja Católica, para podermos entender um pouco de Deus. Mas existe 3 pessoas em torno dessa revelação, que é o Deus Pai, Criador, que é o Deus Filho, gerado de Deus Pai, não criado, gerado. Né? Jesus não é o Filho não é uma criação, o Filho não é um ser criado, é um ser gerado, diferente. Como é que a gente vai entender isso por completo? Não sei se a gente vai entender isso por completo algum dia. Mas a gente tem que entender dessa maneira. Depois a gente pode se aprofundar cada vez mais sobre isso. E Deus o Espírito Santo, que é aquele que veio pelo Pai e pelo Filho. Né? O Espírito Santo não veio só pelo Filho. Né? Se a gente leu a Sagrada Escritura, né? Sem a Sagrada Tradição, a gente vai meio que cair nesse erro. Fala, poxa, mas olha só. Na Sagrada Escritura a gente não tem relacionamento de Espírito Santo com Deus. Tem Espírito Santo com Jesus. E aí? Não, mas esse Deus, o Espírito Santo, ele vem pelo Pai e pelo Filho. Então essa relação é muito importante. Para a gente conseguir entender um pouco mais esse mistério. Por quê? Porque além de tudo isso, Deus, por ser essa pessoa, por ser 3 pessoas e um só Deus, ele revelou a nós que tem uma missão para nós. Né? Que primeiro de tudo ele nos criou para que nós possamos amar a ele. Né? Deus, ele já é perfeito. Se Deus ele foi lá e fez uma criação, né? E se ele é todo bom, se é todo o amor, é óbvio que ele não quer fazer isso por vaidade. Ele quer que aumente sim a glória dele, mas não por vaidade, mas sim por amor. Então nós devemos sim retornar esse amor a ele. Por quê? Porque ele primeiro nos criou por amor. Nos gerou a vida por amor. Depois, ele vendo nossa falha, vendo nosso erro, ainda assim se entregou a nós. Né? Deus Pai nos amou a tal ponto de entregar o seu próprio Filho a nós.
E o Filho não veio de mau agrado, né? Falar, eu só vim aqui para obedecer ao Deus Pai. Não. De Deus Filho, a pessoa do Filho em Deus veio por livre e espontaneidade, por livre amor, se entregar por nós. E o Espírito Santo está sempre presente conosco, sempre esperando que nós possamos abrir nosso coração para que nós possamos fazer sim a vontade de Deus. Então tudo isso é muito importante, tudo isso é muito importante que a gente entenda que a missão de Jesus, a missão de Espírito Santo, a missão de Deus Pai é toda a mesma missão, porque Ele é um só Deus. Ele quer que nós estejamos perto dele. Ele nos ama a ponto de falar assim, não caia no seu egoísmo, né? Não fique na sua mesmice, se movimenta e vem até mim. Aí sim, é a nossa missão retornarmos esse amor para Ele, retornarmos esse amor para que nós possamos retornar para Ele, no caso, né? E a gente já tem um pedaço do céu, né? Porque no céu a gente vai ver a Santíssima Trindade, né? Com a graça de Deus, é óbvio, com nossos próprios olhos, né? A visão beatífica das coisas a gente vai ver a Ele face a face. Mas nós também já podemos também ter aqui um pouquinho desse céu já aqui na terra. Toda vez que comungamos, nós recebemos Jesus e Jesus guarda o nosso coração. Se Jesus vem no nosso coração, lembra o que Ele falou, né? Aquela pessoa que está de bom coração, aquela pessoa que acolhe bom a palavra do Filho, eu e o Pai faremos morada no coração dele. Essa relação de amor de Deus Pai e Deus Filho é o Espírito Santo. Então aquela pessoa que guarda de bom coração as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, é claro que ele vai receber a graça de ser a morada de Jesus, ser a morada de Deus Pai, de ser a morada do Espírito Santo. Isso é a morada de Deus. Então isso é muito importante, pessoal, que a gente entenda essa relação da Santíssima Trindade. É óbvio, de novo, né, não é nada tão aprofundado, não é nada tão explicadinho, né? Picadinho, porque senão não íamos sair daqui. Não. Mas é algo muito importante que a gente consiga pelo menos entender ali uma relação de como funciona a Santíssima Trindade. Recomendo muito que vocês escutem vários padres falam sobre isso, né? Sobre a relação de Deus Pai, a relação dos filhos, a relação do Espírito Santo, né? São todos um só Deus, né? E um só Deus que se move por nós. Olha só que maravilha. Normalmente a gente vê vários filmes, vê várias histórias que na verdade é pessoas que vão lá e se movem por Deus, e Deus é aquela pessoa, né, passível. Não, a gente tem um Deus que se move por nós, que quer que nós estejamos perto dele, e que faz todas as coisas com a sua boa visão, com sua toda bondade, com o seu todo movimento bom, sabe? Deus vai lá e faz tudo na sua vida para que vai chegar um momento que você possa estar face a face com Ele. Então o nosso Deus é um Deus que trabalha para nós, né? Que alegria saber disso. Que alegria que eu estou trabalhando para um Deus que realmente me ama, né? Que um Deus que realmente vê todas as minhas falhas, vê todos os meus defeitos, as minhas bondades, tudo que eu sou, e mesmo assim me ama, e mesmo assim quer que eu esteja perto dele. Isso é muito bom. Certo, pessoal? Acho que é isso. Quanto tempo eu terminei? 24. Olha, terminei um pouco mais aí, pessoal. Então é isso aí, galera. Acho que de recado não tem quase nada. Se quiser ir na missa, dá um toque pra gente, que a gente dá um jeito de fazer vocês ir lá, principalmente o pessoal da Crisma. Eu, pessoal crismando, por favor. Mas eu acho que é isso. Certo, galera? Só peço que realmente Deus possa estar presente na vida de vocês, vida de cada um de vocês ali. Aproveite bem o domingo, acho que vou tentar subir ainda domingo ainda. Se der tudo certo, aproveite bem o domingo que você estiver assistindo, aproveite bem a semana. Que Nossa Senhora Auxiliadora possa estar sempre perto de vocês, auxiliando em cada perigo, cada dificuldade que vocês tiverem. E que São Dom Bosco, Padre dos Jovens, possa auxiliar vocês aí também, pessoal da Crisma. Deus esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom domingo, boa semana a todos aí.